Olá, sétimo ano, bom dia. A nossa aula de hoje vai ser sobre classificação dos seres vivos. Então, quando a gente fala aí de classificação dos seres vivos, é importante a gente se fazer algumas perguntas, né? Você já se viu, então, em meio a uma bagunça? Eu coloquei essa foto justamente para a gente entender o porquê classificar os seres vivos, né? Você já percebeu que nós não conseguimos achar nada em meio à bagunça? Não é muito melhor a gente achar alguma coisa quando está tudo organizado, tudo direitinho, né? Então, para a gente conseguir achar alguma coisa em meio a toda essa bagunça, fica complicado. Da mesma maneira, então, é na ciência. Por quê? A ciência ela vai precisar utilizar algumas ferramentas para fazer essa organização de toda essa diversidade. Porque se formos parar aí para analisar, é necessário uma arrumação, né? É necessário uma organização para que haja uma classificação aí correta das espécies. Então, entendemos que organizar se faz necessário porque o agrupamento ele vai ser feito utilizando vários critérios que vai ser bem específicos de acordo com cada característica desses seres vivos. Então, se pararmos aí para pensar na quantidade de seres vivos que existem, são muitos, tá? Então, essa imagem aí, ela reflete até bem sobre o que a gente está falando, porque existem muitos seres vivos no nosso planeta. Então, imagina para vocês, para a ciência, como é que é fazer toda essa organização, né? Então, é necessário que haja um agrupamento, tá? E esse agrupamento, ele vai ser feito usando alguns critérios. Por exemplo, vai haver, então, comparações entre o desenvolvimento embrionário, entre a fisiologia, o genoma, enfim, vai ter vários critérios aí para estar classificando esses seres vivos. Como vocês podem ver nessa imagem, olha a variedade que existe aí de peixes, né? Existe uma gama de variedades, então é necessário haver essa organização, porque através de uma organização fica bem mais fácil até para a ciência conseguir encontrar uma espécie nova, né? Fazer essa classificação ali de acordo com as características que já existem, de acordo com os critérios que já existem. Só que essa preocupação aí de classificar as coisas já vem desde a antiguidade, porque lá os cientistas eles já tentavam classificar os seres vivos. Só que depois de muito tempo, lá para o século XV, que surgiu então o primeiro sistema real aí de classificação criado por Carvão Linneu, tá? Que também é conhecido como só Linneu. A taxonomia, então, ela vai ser então a parte da biologia que vai ter essa função aí de classificar os seres vivos, porque desde a Grécia Antiga, os cientistas eles já tentavam classificar os seres vivos. Aristóteles, por exemplo, ele criou um sistema de classificação que levava em conta o tipo de sangue dos seres vivos. Por exemplo, ele separava aí sangue vermelho de sangue branco. Só que não tem como, não daria conta de haver uma organização com detalhes sobre esses seres vivos, já que o sistema de classificação dele era como é que eu posso dizer, retido, né? Bem simples. Só que muito tempo depois aí depois do século XV, veio então o real sistema de classificação que foi criado por Carvão Linneu. Então, nesse sistema de classificação, Linneu ele criou algumas categorias, né? Essas categorias, elas vão então desde reino a espécie. Então, Linneu ele criou essas categorias de uma maneira mais específica, para a gente conseguir fazer uma classificação específica. Dentro dessas categorias, existem 7 categorias principais, né? Por exemplo, o reino, o filo, a classe, a ordem, família, o gênero e a espécie. Existe, então, essa classificação que vai do mais abrangente para o mais específico.
Aí, observando aí essa setinha, é possível nós vermos que o reino, ele é o mais abrangente, né? Porque ele vai abranger maiores quantidades de espécies. A gente vai entender melhor sobre isso aí. Mas é importante que vocês saibam desse sistema de classificação. Para compreender, então, como funciona esse sistema, basta você observar, por exemplo, como você organiza suas pastas no computador, por exemplo. É sempre de uma pasta maior para as subpastas, né? Então, vamos pensar aí no reino como sendo a pasta maior, em que dentro desse reino a gente vai conseguir aí organizar as subpastas, tá? Então vamos lá, para ficar fácil aí de vocês gravarem esse nome, esse sistema aí de classificação, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, porque é importante estar na ordem, porque o reino ele vai ser mais abrangente e a partir do reino vão ser informações mais específicas, tá? E então, para conseguir gravar aí essas palavras em ordem, é só vocês lembrarem dessa palavrinha aí, ó, reficofager, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá ok? Então vamos lá. Essa é a hierarquia de classificação, porque então o reino ele vai ser o mais abrangente e a partir daí, a partir do reino, vai ficando mais específico, de acordo com as características que vão sendo, esses seres vivos, eles vão sendo agrupados, visando então essas semelhanças. Então, vamos analisar essa imagem para a gente conseguir compreender aí como é que funciona essa classificação. Acima, no reino, conseguimos ver diversos tipos de animais. Por exemplo, a estrela do mar, a cobra, o cavalo, o tigre, a raposa, o lobo, o cão, o colote, o urso, o homem, o peixe, enfim, a minhoca. Todos são animais, ou seja, todos aí estão no reino animal, são todos animais. Só que um pouco mais abaixo vai ficando mais específico. Por quê? Notem que apenas alguns ficaram. Alguns sobraram. Por quê? No filo cordata só vai estar presente, só vai estar agrupado ali no filo cordata os animais que possuírem a notocorda, tá? A notocorda, então, ela vai ser uma estrutura que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente de maneira mais detalhada. Então, todos esses, notem sempre a presença do cão, tá? Porque o cão, ele é um animal, assim como o lobo, assim como a minhoca, assim como o peixe, o homem, enfim. Mas, se fizermos uma classificação aí abaixo do reino, uma classificação mais detalhada, veremos que sobraram apenas alguns. Ou seja, então foi-se utilizado um critério aí de classificação. Foram classificados aí no filo cordata somente aqueles que possuem notocorda. E abaixo um subfilo, que são dos vertebrados. Então, notem que também desapareceu aí alguns seres vivos. Só que um pouco mais abaixo está a classe, tá? A classe aí dos cães é a classe mamália, ou seja, aquela classe em que os indivíduos eles possuem glândulas mamárias capazes de produzir ali o leite, né? Então, a gente observa aí a presença do cavalo, do tigre, né? da raposa, do lobo, do cão, né? Do colote e do urso, né? Do homem. Só que um pouco mais, notem que na classe mamália o peixe já não está, né? O anfíxio ele também já não está. Então, por quê? Porque não possuem glândulas mamárias. Então, na classe mamália, só vai ficar agrupado ali quem tem glândula mamária. Um pouco mais abaixo está aí o sistema de hierarquia ordem. Os cães, eles pertencem à ordem carnívora, tá? Aqueles que se alimentam aí de carne, exclusivamente de carne. Então, notem como alguns outros animais já desapareceram nesse sistema aí de classificação. Aí, já que está havendo uma organização, uma separação, na ordem vai ficar aí somente aqueles animais que se alimentam exclusivamente de carne, ou seja, na ordem dos carnívoros.
Um pouco mais abaixo, sendo aí mais específico, estão as famílias, tá? O sistema de classificação família. Na família, os cães, eles pertencem à família Canidae. Percebam que além do cão, a gente consegue ver aí a raposa, né? Conseguimos ver aí também o lobo, o colote e o cão. Então, todos são da mesma família, a família Canidae. Agora, um pouco mais abaixo, a gente consegue notar que ficaram somente o lobo, o cão e o colote. Por quê? O gênero Canis, ele é exclusivo para esses tipos de animais, tá? Então, já vai ficando bem mais específico à medida que a gente vai descendo, tá? Então, quanto mais para cima, mais abrangente, quanto mais para baixo, mais específico. E, por fim, a espécie, tá? Que aí a gente só consegue ver o cão. Por quê? Porque o cão, ele vai pertencer a essa espécie, que é o Canis familiaris. Tá ok? Então, olha como é que já ficou bem mais específico do reino para a família, né? Então, conforme a gente vai descendo, vai se tornando mais específico, tá ok? Então, é importante também a gente saber fazer aí, a gente vê as regras de nomenclatura. Como é que a gente faz para escrever o nome dessa espécie de maneira correta? Por quê? Toda vez que a gente for escrever o nome de uma espécie, a gente tem que respeitar algumas regras. Por exemplo, a primeira palavra aí, notem, que é canis. Canis é o gênero. Então, o nome da espécie, ela sempre vai ser composta por duas palavras, tá? O gênero e a espécie. Se a espécie é a espécie familiares, então a gente vai unir o gênero à espécie, ou seja, vai dar aí Canis familiares. Uma regra aí para essa nomenclatura é que o gênero, ele sempre deve ser escrito com letra maiúscula. Isso aí a gente vai conseguir ver um pouquinho mais aí na frente, essas regras de nomenclatura. Então, cada espécie, ela tem um nome. Esse sistema aí de nomenclatura científica, ele vai trabalhar com o sistema binominal. Significa que vai ser composto de duas palavras. A primeira palavra, ela vai expressar o gênero de letra maiúscula, é sempre importante, não toda a palavra, é o início, tá? E a segunda palavra é a espécie, e tem que ser escrito com letra minúscula, tá? Sempre deve ser escrito em destaque, tá? Aquele jeitinho ali com a nossa letrinha deitadinha, e as palavras têm que ser em latim. Aí, notem que tem alguns exemplos. Por exemplo, os Homo sapiens, os Canis familiares, os Canis lupus. Olha só, notem aí que tanto os Canis familiares e os Canis lupus, eles podem pertencer ao mesmo gênero. Tá vendo aí? Ó, Canis é um gênero, só que se tratam de espécies diferentes. Uma é familiares, a outra é o lupus. Então, o gênero aí, ele tem que ser escrito com a primeira letra em maiúsculo. São regras mesmo da nomenclatura científica. Um pouquinho para o lado aí a gente consegue ver o ratos, né, que também é uma espécie. Periplaneta americana, outro tipo de espécie, sempre estando atento que o gênero vai ser escrito com a letra maiúscula e a espécie com a letra minúscula. Felis catus. Felis, gênero, catus, espécie. Ok? Homo sapiens. Homo, gênero, sapiens, espécie. Canis familiares. Canis, gêneros, familiares, espécie. Ok? Aí a gente consegue ver aí alguns reinos, tá? Reino Animalia, que é composto aí pelos animais, que a gente consegue ver os insetos, os moluscos, os vertebrados. Aí no reino Plantae a gente consegue ver as plantas, o próprio nome dos reinos já diz, né? Aí notem a abrangência de seres vivos, tá? Porque no reino Animalia, o reino Animalia ele vai abranger quem? Os animais. O reino Plantae vai abranger as plantas, tá? Todos os tipos de planta, de todo tipo de espécie, gênero, classe, ordem, porque o reino é o mais abrangente. O reino Fungi vai abranger, então, os fungos, tá? E o reino Prontista vai abranger os protozoários.
O reino Monera vai abranger quem? As bactérias, ok? Então, como eu falei com vocês, o primeiro grande sistema de classificação foi dado aí por Linnaeus, tá? Carvão Linnaeus. Foi esse aí que criou pela primeira vez um grande sistema de classificação aí, bem mais otimizado, né? Bem mais útil. Esses são os 3 domínios, que é o das arcárias, das bactérias, dos eucárias, que possuem aí carioteca, tá? Lembra lá dos seres procariontes, dos seres eucariontes. Eucária, então, é o nosso domínio, são o domínio daqueles seres que possuem a membrana nuclear. Dos vírus a gente vai falar mais pra frente, mas por enquanto é isso. Espero que tenha ficado claro. Fiz um resumo aí para que vocês consigam compreender aí a nossa matéria. E novamente eu digo, qualquer dúvida é só chamar.